Fala, criatura, e aí, beleza? Professor Zé Soares, você está no canal Paralelo 16. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado por você estar nos acompanhando aqui no nosso canal. Eu quero te deixar um recado aqui para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para você compartilhar esse vídeo com aquele seu colega que está se preparando para o Enem, se preparando para os vestibulares. Canal Paralelo 16, nós estamos em Goiânia e eu estou aqui com o meu parceiro de batalha, professor Marcos. Seja muito bem-vindo, professor Marcos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, Paralelo 16, para mais um podcast sobre assuntos interessantes para vestibulares e Enem, tá? Segura que lá vem conteúdo. Sejam todos bem-vindos. Se você está procurando, se você está buscando um canal de ciências humanas com bastante conteúdo, você está no local certo. Nós estamos chique demais aqui. Eu quero pedir para a nossa produção, no final desse vídeo, eu vou falar aqui sobre o pessoal que está dando um suporte bacana para nós, para que esse projeto aconteça. Produção, roda a vinheta, por favor. Beleza, pessoal? Aqui nós estamos na parte 2 de movimentos sociais na República Velha. No vídeo anterior, nós falamos sobre a Guerra de Canudos, falamos também sobre a Guerra do Contestado e hoje nós vamos falar de dois movimentos sociais muito importantes, um mais elitizado. O professor Marcos, que é historiador, vai explicar direitinho para vocês, tá? Já vou passar a palavra para ele. Professor Marcos, eu confesso que isso para mim era novidade. Não conhecia. Fala um pouquinho, professor, sobre a sedição de Juazeiro. O que foi? E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, José. A sedição de Juazeiro ela é uma disputa por poder político no Nordeste, lá na cidade de Cariri, lá no Ceará, coisa que não é tão incomum por lá, né? A disputa por poder político que envolve o coronelismo, o mandonismo local. Então você tem aí essas elites, né, que controlam os rumos políticos da região e também, claro, a gente está falando aí de república oligárquica, essas elites vão controlar os rumos políticos do país, a gente lembra bem, é, os produtores de café de São Paulo, produtores de leite em Minas Gerais, e ali fica fazendo aquela alternância, aquele bate-bola, ora um presidente do Brasil indicado por Minas, outro por São Paulo, e quando indicado por Minas, São Paulo o apoia e vice-versa. Claro que assim, a gente não tem também só um protagonismo político nessas duas regiões aí, né? São Paulo e Minas Gerais, mas tem também no Nordeste, tem também na região Sul, tá? Só que hoje, em especial, a gente vai tratar dessa sedição do Juazeiro. O que vai ser? A sedição do Juazeiro, ela se dá através de uma disputa política entre duas famílias. Você tem a família Ascioli, que era muito importante na decisão das eleições, que conseguia angariar votos para as decisões para presidente do Estado. Sim, é isso, presidente do Estado. Naquela época, se tratava o governante do Estado como presidente, o título era esse. E aí, em uma eleição em 1913, saiu vencedor o Marcos Franco Rabelo. Isso daí vai levar a uma disputa, né, uma briga, para ver quem vai assumir o governo do Estado. Isso, Marcos, tinha uma interferência. Na época, o presidente era Hermes da Fonseca, correto? Uhum. Então, tinha uma interferência do governo federal? O governo federal apoiava um grupo específico? Não, aí não. Nesse momento eu não tenho interferência do governo federal, mas o que vai acontecer? O governo federal vai entrar depois na disputa, vai entrar depois na questão, né? Para apoiar um grupo específico. Para apoiar um grupo específico, Certo. né? Você tem aí o Hermes, o Hermes da Fonseca, o presidente, né? O Marcos Franco, que foi eleito, ele vai assumir o governo, tá? E o fato dele chegar ao governo, ele vai ser contestado, essa decisão, essas eleições, e aí começa a disputa política. O que vai acontecer? Vai envolver até a figura do padre Cícero Romão Batista, né? Que é membro da Igreja Católica, padre, líder político e religioso da região, e ele vai, inclusive, tomar parte
nessa disputa para tentar apaziguar e também resolver a questão. Então, a questão da votação, né, da participação popular, aí nós temos aí a política do voto de cabresto? Sim, sim. Sim. Aí fica evidente, né? Uma prática que vem desde o final do Segundo Reinado, Brasil Império. Isso aí persiste por toda a República Oligárquica até 1930, quando o Vargas chega ao poder. O Vargas chegando ao poder, ele acaba com essa prática aí. Principalmente quando vai ser instituída a questão do voto secreto. Tá? Vai ter o voto que vai ser... como é que fala? Não vou dizer proporcional, mas o voto que vai ser permitido, né? Algumas classes sociais, mulheres ainda não, até 32, né? A gente já fez inclusive um podcast sobre isso. Mas esse voto que vai ser permitido a algumas classes aí, exceto militares, membros da igreja. Mas com o fim dessa república oligárquica, essa prática do voto de cabeça ela vai cair em desuso, né? Até porque não tem como se sustentar. E em relação à participação popular, como é que a população da região se portou, né? Ou se eles não tiveram nenhum envolvimento com esse projeto aí, com esse processo? Não, você tem a participação popular no sentido de que alguns correligionários, né, do Marcos Rabelo, certo? Eles vão se indispor com as elites locais e aí eles vão apoiar para que haja o quê? Vão apoiar esse candidato vencedor para que ocorra uma revolta na cidade e eles tomem a cidade de Cariri. Isso aí vai ser resolvido o quê? Quando as tropas federais vão destituir o Marcos Rabelo, ele foge de lá, o governo federal. E aí vão ser marcadas novas eleições, e aí vai ser eleito o Benjamin Liberato. Benjamin Liberato vai ser eleito, inclusive eleito presidente do estado do Ceará, com detalhe, Padre Cícero foi o vice dele. Então, Padre Cícero foi o vice-governador do Ceará. Isso em 1916. Certo. E com isso, 1914, desculpa. E com isso põe fim a essa quizila lá por causa da disputa de poder. Então você vê que foi uma coisa rápida, né? Não foi um movimento armado, não foi um conflito que durou, mas demonstrava e deixava explícito a disputa. Não foi um conflito violento? Não, Não, né? mas deixava explícito essa disputa por poder. Ou seja, até para haver uma alternância de poder é difícil. Uhum. Porque, veja bem, uma família governa por várias e várias gerações aí uma determinada região, outra para assumir, isso aí era praticamente, né, como eles falam lá, era só se fosse na base da bala. Era Certo. a possibilidade de uma mudança nos governantes. Então, permanecer era quase que, a gente fala uma oligarquia, né, era quase que uma dinastia, né, que um governava, né, que é muito comum no coronelismo, essa coisa o filho é o herdeiro do capital político do pai. Sim. Né? O filho é eleito naquele curral eleitoral. Na verdade, se nós formos aqui buscar a questão da política, né, estudar mais a fundo a política do Brasil, nós vamos perceber ainda hoje muitos representantes, né, entre aspas, políticos, com o sobrenome de uma família, isso em todo o território nacional, né? Com o sobrenome de uma família muito poderosa, né? Isso é muito comum no Brasil, né? Mesmo depois de tantas situações que o nosso país passou, politicamente falando, ainda é muito comum essa questão da herança política, né? Que o cidadão herda, né? Mesmo com a modernização do sistema eleitoral, Sim. o voto eletrônico, secreto, o que a gente vê é que esse coronelismo ele vai se adaptando. Né? O coronelismo no início do século XX era um. Do século XXI, ele vai se adaptando à situação de que o cara antes ele permanecia na cidade e lá ele herdava diretamente esse curral eleitoral do pai. Hoje em dia, o que acontece muito? O filho de um determinado líder político de uma região do interior, por exemplo, que é muito comum, ele vem para a cidade, ele se forma, principalmente em medicina. Aí vira doutor, né? Aí vira o doutor, a carteirada. Isso, vira doutor, volta para a sua cidade e lá ele consegue, através de um carisma que é herdado do pai, ele dá continuidade a esse, digamos, projeto da família. Ou seja, vai ser eleito e vai dar continuidade aos trabalhos do pai.
É muito comum você ver isso no interior. O cara que é médico ou advogado, ele e se embrenhar pela vida política, né? Pela carreira política. Fazer da política uma carreira. Certo. Debate pronto aqui. Vamos continuar no Nordeste, só que agora nós vamos para outro período histórico. E aí eu vou deixar o professor Marcos aqui à vontade para falar que é um movimento social que foi o Cangaço, liderado por Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Fique à vontade para falar sobre o que você quiser sobre o cangaço. Eu vou fazendo aqui pequenas intervenções ou pequenas contribuições. Tá certo. Bom, olha só. Primeiro, o cangaço ele é classificado como um movimento de banditismo social, ou seja, aquele movimento em que o líder ou os praticantes eles vivem à margem da sociedade, praticando crimes, tá? De vários tipos aí, assaltos, assassinatos, Ó, roubos. já vem aqui a minha primeira intervenção. É tipo Robin Hood? É, seria, pô, dá para comparar dependendo de quem vai falar. Você tem historiadores que defendem que o cangaço é um movimento social que luta contra os desmandos dos poderosos no Nordeste, vide a situação da seca, e você tem também historiadores que falam que eram apenas criminosos que viviam à margem da lei, praticando os seus crimes. Então vai depender de quem, do ângulo, né, ou do ponto de vista de cada um. Então vamos lá. Os objetivos do cangaço, quais eram? Você não tem objetivo. Não há um objetivo. Simplesmente o quê? Eles vão se colocar à margem da lei, certo? Não tem a ideia de combater um determinado inimigo da sociedade ou lutar por uma parcela da população em si. Acontece que muitas das pessoas que vivem nessas regiões aí, a gente tem o mais famoso líder que é o Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, vão ver nele um líder e, inclusive, alguém que luta contra esses poderosos da região. Não tem um objetivo propriamente dito, mas sim eles vão simplesmente viver nessa marginalidade. Nessa marginalidade. E tamanha importância, vale ressaltar aqui, que tamanha importância desse movimento e do Virgulino Ferreira, do Lampião, dentro da história do Brasil, porque muitas das vezes pensam assim, por que estudar a história de um bandido que praticou crimes tão violentos no período aí? Ele foi morto em 1938, lá numa emboscada, na Gruta de Angicos, né? Mas para que contar a história dele? Porque ele tem uma importância na história do Brasil que diz respeito à questão social. Aí você tem um banditismo social, ou seja, alguém que vive numa situação de pobreza e, de repente, ele vê como única solução se colocar na marginalidade. Não contra uma pessoa em específico, uma classe, mas se colocar contra o sistema que é imposto lá. E aí, como é que era como foi, né, a reação das autoridades nesse momento aí? Porque o grupo cresceu, ganhou repercussão, né? Tocava o terror? Sim, eles eram bastante violentos, né? Dependendo assim, de quem estava, da maneira como os outros se relacionavam com ele. Você tem quem os apoiava, certo? Quem até os acobertava, os coiteiros, e tinha os outros que os combatiam, né? Os grandes produtores rurais, os grandes proprietários rurais, que viam eles como uma ameaça à sua propriedade, ameaça à vida. Então, por conta disso, você tem uma reação, lógico, né? Sempre vai ser uma reação violenta por parte do Estado. O Estado brasileiro sempre fez isso. Desde Brasil Colônia, você tem vários exemplos aí. Qualquer um que vá se levantar contra o Estado, contra o governo, seja o governo imperial na época, vai ser enforcado, esquartejado e suas partes expostas na colônia para servir de aviso. Tá? Então, eles tratavam de forma violenta também. Aquilo, na verdade, lá a gente tem que lembrar que a região era uma região violenta, né? O que era praticado lá, havia uma brutalidade muito grande. Se matava por muito pouco e por qualquer motivo. Até porque, Marcos, onde existe pobreza e uma desigualdade social,
ao lado ali, caminha, está um ambiente muito violento, né? Eu acho que não tem como desassociar pobreza, extrema pobreza, né? Nordeste sofrendo com seca, com falta de água, sem muita perspectiva, né? Esse período histórico aí, né, do cangaço, né, dá para a gente estabelecer uma relação. 1936, o governo federal estabelece ali, demarca, né, uma região que ficou conhecida como o Polígono das Secas, né, que abrange ali desde o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, pegando ali o sertão da Bahia, né, a região que sofre ali com muita Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que sofre com a escassez de chuva, né? Tem um fenômeno natural, ali que são as chuvas orográficas, Planalto da Borborema. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso em outro episódio, né? Mas aí o governo federal, a situação já era tão caótica que o governo federal classificou essa região como o polígono das secas. E mesmo com tudo que foi feito até hoje, transposição do São Francisco e tantas outras obras para tentar amenizar as secas do Nordeste, ainda você vê, e com todo o desenvolvimento que a região Nordeste passou e vem passando, você vê ainda uma situação ainda calamitosa de pobreza e de miséria, né? Mesmo com todas as políticas públicas que foram estabelecidas ao longo da história, né? Sim, agora imagina essa região, você está falando aí, há quase 100 anos atrás, 100 anos atrás, até quando finalmente o movimento cangaço é extinto, sem essas melhorias aí que foram proporcionadas, né? Então, imagina a situação dessas pessoas aí. E a gente sempre, você fez uma comparação aí, falou que a respeito da fome, pobreza extrema, a violência ela caminha lado a lado. E a gente tem situações aí que dá para fazer um paralelo, que é o Rio de Janeiro, né? Na mesma situação de violência. Então você pega aí o cangaço como um movimento que ele vai surgir ali, igual eu falei, não com intenção de se levantar contra o sistema, mas de resistir, de fugir desse controle que existia lá e fugir da pobreza. A gente vê esses grupos de cangaceiro cada vez mais aumentando. Você tem vários outros grupos aí. Você tem o grupo do Curisco, que permanece após a morte de Lampião. Corisco que era o fiel escudeiro do Lampião, né? Sim, sim. Que ele conseguiu escapar da gruta de Angicos, né? Curisco e Dadá. Você tem filmes aí, tem documentários. Dadá morreu recentemente, aí, se não me engano, 2010. Certo? Tem um documentário também, Os Últimos Cangaceiros, que a gente vê que o que era cangaceiro nos anos 30 e anos 20, que ainda tinha algum que estava vivo até 2012, eles eram tratados com honras de chefe de Estado, recebido por políticos lá no Nordeste. Então muda muito, inclusive até o ponto de vista. Tem gente que considera o Lampião um escroque, né? Um bandido sanguinário. Outro tem ele como herói. Outros têm ele como herói. Inclusive, Lampião, para você ver, dependendo da situação e da necessidade, ele teve contato com o Padre Cícero. O Padre Cícero serviu para intermediar o contato de Lampião com o governo federal, para que Lampião interceptasse a coluna Prestes quando ela passasse lá pelo Nordeste. E o que aconteceu? Lampião recebeu munição, armas e dinheiro e foi embora. Claro, ele não ia se envolver no conflito de graça, né? Então você vê que, dependendo da situação e da necessidade, eles eram requisitados. Tá? A luta constante ali, vivendo nas selvas, na caatinga nordestina, fugindo da volante, da polícia, em um estado de violência e pobreza, é o que vai caracterizar esse movimento aí. Entendeu? O que atrai tanta atenção. Tanto que o Eric Hobsbawm, historiador, ele, no seu livro Bandidos, ele dedica um capítulo a Lampião. Então ele tem uma relevância, né? Ele tem uma relevância na história. Eu iria te pedir para você indicar algo aí na literatura histórica, né, que abordasse sobre essa questão. O professor Marcos, que é não sei nem como é que chama isso, um viciado em comprar livros, né? O homem gosta de livro pra caramba. Também gosta, só que um pouquinho menos, né? Então, na literatura histórica aí,
Tem alguém que abordou sobre essa questão? Tem, sim, eu citei o Eric Hobsbawm, né? O livro Bandidos. Tem um outro livro lá em casa que eu não encontrei. Nesse daqui ele tem um capítulo sobre Lampião. Tem um outro lá que é do Cícero Antônio, historiador nordestino, que ele escreveu a história, narra a história do Lampião, né? Desde quando ele entra para o cangaço, a família que foi morta pela Volante, até quando ele é morto na Gruta de Angicos em 1938, né? Sofreu uma emboscada lá, um dos coiteiros o traiu e informou a sua posição à Volante. Eles foram cercados pela manhã, de madrugada, né? Um dia raiando, e aí todos eles foram mortos, 13 cangaceiros, se não me engano, 11, e aí tiveram, assim, reforçando aí a questão da brutalidade da violência, né? Tiveram suas cabeças cortadas, os corpos enterrados lá mesmo, e a cabeça fez um tour pelo Nordeste. As cabeças fizeram um tour pelo Nordeste, onde eles chegavam, e tem uma foto clássica, né, das cabeças expostas numa escadaria de uma igreja, com toda a indumentária lá, as cabeças, cinto de bala, de munição, rifle, armas, chapéus e etc. Então tinha aquela coisa mórbida lá, né, que o pessoal queria ver e que se via de aviso para os outros grupos também. No, no, Na pontinha do vídeo aí, tá aparecendo um outro livro aí. Você pode mostrar pra gente também? Esse aqui é de história do Brasil, mas é história geral, né, para quem quer estudar a história do Brasil, não só da região, mas é um livro do Boris Fausto, grande historiador brasileiro, falecido agora recentemente, se não me engano, 2022. E ele tem alguns capítulos aqui, ele aborda de forma bem didática, ele fala de cangaço, canudos contestado, faz uma abordagem bem didática para ensino médio e para vestibulares, tá? Então, nós podemos dizer que ficou como herança aí do cangaço. A gente pode falar que ficou é, uma luta, vamos falar assim, contra um Estado opressor, violento, uma política de exclusão social, sem, sem dar muita importância para, de fato, resolver os problemas do povo nordestino? A gente poderia falar isso? É uma luta, na verdade, eles se colocaram contra os poderosos, não um movimento, o cangaço não é um movimento que luta contra a exploração, violência, pobreza, etc., mas uma luta contra os poderosos aí, se levantaram contra os poderosos. Eu digo assim, sabe por quê? Porque os poderosos, eles têm a classe política tem um papel de interferência nessas questões, né? Sim, sim. O que a gente tira aí, assim, na verdade, o que deixa de herança é a história do Lampião, o mito do bandido, o herói. Essa pergunta até hoje não foi respondida. Como eu falei, ela não tem uma resposta, que é alguém que pode afirmar que o Lampião era bandido ou herói. Isso aí vai depender de quem for responder, vai depender da visão que tem, né, da sua interpretação e da história desse personagem que se tornou folclórico, né, no Nordeste e em todo o Brasil. Tá? Os últimos cangaceiros aí, que estavam na ativa em 38, quem, é, quem conheceu sua história, quem era vivo na época, nos anos 2000 aí, tinha 60 e poucos anos, 70 anos. Então tem gente que teve contato, é uma coisa que está na história do tempo presente. Então, o que fica aí é esse mito, né, do bandido, do herói, tanto que já ganhou aí filme. Você tem um filme excelente de 1996 chamado Baile Perfumado, que conta a história do Lampião com o seu Ibrahim, que era o único cara, um libanês, que tinha autorização dele para andar junto com o bando, para fazer filmagens, fotografias, e esse filme começa justamente com a morte de Padre Cícero. 1996 é uma trilha sonora excelente, tá? Tem música do Chico Science, Nação Zumbi, tá? Então retrata bem a história do Lampião. Você tem outros aí, Nelson Xavier e acho que Tânia Alves, a atriz, que participaram de filme que retratava a vida de Lampião, mas esse O Baile Perfumado ele é bem atual, né? É 96, mas é atual. Até pela trilha sonora que dá um ar de modernidade. E retrata bem o cenário de violência daquela região. Aí fica a dica para quem quiser assistir. Você pode repetir, por favor, o nome do documentário? Aquele que você
Os Últimos Cangaceiros. Passou na última sexta-feira, foi exibido na TV Brasil, né? Canal Brasil. Canal Brasil. Professor Marcos. Se não me engano, é de 2013. Certo. 2013. O professor Marcos pediu que eu assistisse, ele assistiu também. Então, professor Marcos, muito obrigado aí pela a sua participação em mais um episódio. Se despeça aí, faça suas honras, né, finais aí. Bom, gente, valeu, obrigado para quem acompanha a gente aí, para quem está acompanhando nossos vídeos aí, a gente está retornando aí com materiais novos, tá? Voltado para Enem e vestibulares, tá? Obrigado pela força, sigam nas redes sociais, é isso aí. Pessoal, então, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os nomes dos livros que o professor Marcos falou, né? Vou deixar também aqui o link para que vocês possam nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto na rede vizinha, no Teco Teco, beleza? Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Lembre-se sempre, os cães ladram, mas a caravana não para. Um forte abraço.